Anatocast, seu jeito fácil de aprender e revisar a anatomia. Olá, galerinha da Anatocaster, tudo bom? Muito bem-vindo mais uma vez aqui a nova Anatoaula para vocês, aqui no nosso canal, ó, Anatocast, seu jeito fácil de aprender e revisar a anatomia. Tudo bom aí, galera? Olha só, eu já vou deixar todos os nossos canais de comunicação aqui para vocês. Tem aí Instagram, tem aí Telegram, tem o nosso e-mail, tem o nosso site. Vai lá, acessa qualquer um desses nossos canais de comunicação, interage aqui com a gente, faça sua pergunta, deixe sua dúvida, que a gente vai interagir aí com vocês, beleza? Aproveitando, vamos começar a nossa aulinha de hoje. E hoje, mais uma vez, a gente traz um episódio, né? Referenciando o nosso podcast, o nosso canal de podcast chamado Anatocast. Na segunda temporada, no nosso episódio de número 8, nós tratamos ali sobre o assunto de irrigação arterial dos membros superiores. Então você aí, ó, que está assistindo aqui a nossa Anatoaula, vai lá também, ó, dos nossos canais de podcast. Acessa aí qualquer um desses tocadores de podcast, o de sua preferência. Vai lá, acessa, procura Anatocast, se inscreve, favorita, curte aí e escuta os nossos podcasts também, tá joia? Para você que está chegando mais uma vez aqui no nosso canal, muito bem-vindo novamente. É um prazer receber todos vocês. Para você que está chegando pela primeira vez, muito prazer também. Eu sou o professor, ó, Vitor Caiafo. Sou professor adjunto de Anatomia Humana, aqui da Universidade Federal de Pernambuco, no curso de Medicina do Núcleo de Ciências da Vida, no campus do Agreste da UFPE, aqui na cidade de Caruaru. Tá joia, galera? Então vamos nessa para a nossa aulinha de hoje. Então, como já foi dito, ó, vamos trabalhar hoje sobre a irrigação arterial dos membros superiores e vamos conversar sobre as principais artérias que levam esse sangue arterial para as estruturas dos nossos membros superiores. Então vamos falar um pouquinho sobre as artérias subclávias. Falaremos também sobre as artérias axilares, sobre as artérias braquiais, sobre as artérias radiais e também as artérias lunares, bem como sobre o arco arterial, né, palmar principalmente, que irriga ali a região das nossas mãos, e também as artérias digitais que vão, então, se encaminhar ali para os nossos dedos da nossa mão. Tá joia? Então vem com a gente, se liga, preste atenção que essa aulinha é rápida, mas é super importante. Tá joia? Vamos lá, olha só. Começando com a artéria subclávia, eu vou trazer aqui algumas imagens importantes para que a gente observe. Olha só, nós temos duas artérias subclávias, tá joia? Uma artéria subclávia do lado esquerdo e uma artéria subclávia do lado direito. Essas duas artérias têm origens diferentes. E essas origens advêm do seu ponto de iniciação, do seu ponto de origem propriamente dito, ali próximo do arco da artéria aorta. Então, nessa primeira imagem, a gente tem aqui, ó, o arco da artéria aorta, onde aqui nós temos três ramificações que partem exatamente do arco da artéria aorta. Então, nós temos como primeira ramificação, partindo do arco, o tronco arterial braquiocefálico. Nós temos como segunda ramificação a artéria carótida comum esquerda. E nós temos uma das primeiras subclávias, ó, a artéria subclave esquerda. Então, a artéria subclave esquerda ela é ramo direto da artéria aorta. Mas, como a gente acabou de comentar, a primeira ramificação do arco aórtico é o tronco arterial braquiocefálico. E quando a gente observar esse nome tronco, tanto em questão de vasos sanguíneos, artérias ou veias, como também de nervos, normalmente esse tronco ele se bifurca, ele se ramifica em outros segmentos. E aqui a gente tem a ramificação do tronco arterial braquiocefálico em artéria subclávia direita e artéria carótida comum direita. Então aqui a gente consegue observar que as artérias subclávias direita e esquerda, ela tem origens diferentes, tá? A artéria subclave esquerda, essa aqui, ó, destacada na cor verde nessa imagem, ela é ramo direto do arco da artéria aorta. Já a artéria subclave direita, ela é ramo do tronco arterial braquiocefálico, tá joia? Todas essas duas artérias, subclave direita e esquerda, vão caminhar em direção aos membros superiores por uma região que o próprio nome já nos sugere abaixo da clavícula. Ou seja, por isso que elas são ditas artérias subclávias. Ao longo do trajeto, as artérias subclávias emitem alguns ramos importantes, mas não são ramos importantes para a nutrição dos membros superiores, que é o objetivo da nossa aula por aqui. Em outras anatoaulas futuras, virão, então, todos esses ramos das artérias subclávias para vocês. Tá joia? Então vamos seguindo. Olha só. Iniciou, então, o sangue, né, quando é bombeado então aqui pelo ventrículo esquerdo, o sangue arterial,
ganha, né, a região da artéria aorta, e quando passa no arco da aorta, então, uma parte desse sangue segue pelo tronco braquiocefálico e depois para a artéria subclávia. Esse é o sangue que vai, então, para o membro superior direito. Já para o membro superior esquerdo, o sangue que estava, então, no arco da aorta, penetra diretamente aí na artéria subclávia esquerda e vai ganhar, então, o território do membro superior esquerdo. Tá certo? Então, aqui a gente tem apontado aí a artéria axilar. Ou, perdão, a artéria subclávia, não é isso? Olha só, quando a artéria subclávia ela vem caminhando em direção ao membro superior esquerdo ou direito, agora tanto faz, e quando ele passa normalmente aqui, ó, na borda inferior da clavícula, ganhando a região da axila, ou próximo da região, da nossa região, da região axilar, esse mesmo tronco arterial, esse mesmo vaso arterial que tinha o nome de artéria subclávia, quando passa ali na borda inferior da clavícula, atingindo a região axilar, o mesmo vaso recebe uma outra denominação, agora chamada de artéria axilar, porque se encontra na região axilar. Então a gente tem aqui nessa imagem aqui, ó, a artéria subclávia que vem aqui, ó, quando ela atravessa a clavícula, próxima aqui da borda inferior da clavícula, ó, ela passa, aqui ó, destacado na cor verde, ela passa a ser chamada de artéria axilar. Mas é o mesmo vaso sanguíneo. Apenas, de acordo com a região onde ele está, ele vai sofrer uma modificação de nome. Mas é o mesmo vaso. Tá certo? Então aqui, novamente, ó, a artéria subclávia passou aqui abaixo ó, da clavícula, ganhou o nome agora de artéria axilar. E essa artéria axilar vai se estender, então, ó, até próximo ali da borda inferior do músculo redondo menor, quando passará, então, a receber uma outra denominação, que a gente vai ver daqui a pouco, quando atingir a região do braço, propriamente dito. Tá certo? Nessa região, essa região da artéria axilar, ou a própria artéria axilar, ao longo do seu trajeto, emite alguns ramos importantes. Tá? Alguns específicos para os membros superiores, outros para a região torácica como um todo. Então, ó, ao longo do trajeto da artéria axilar, nós temos a emissão desses 6 ramos principais. Ó. A artéria torácica superior, deixa eu passar aqui agora, tá marcadinho aqui. Ó. Artéria torácica superior, artéria tóraco-acromial, artéria torácica lateral, né? A artéria escapular ou subescapular, alguns autores assim a denominam, e as artérias circunflexas humeral anterior e a circunflexo humeral posterior. Essas circunflexas são as principais que vão para a região, então, do braço propriamente dito, ali na região mais proximal do nosso húmero, ou da região humeral. Tá certo? Bom, a artéria axilar, então, vai seguir o seu trajeto, e quando ela passar ali, ó, aproximadamente na borda inferior do músculo redondo menor, essa artéria vai ganhar a região do braço propriamente dita, e o mesmo vaso sanguíneo vai mudar de nome agora, e vai agora ser chamada de artéria braquial, porque agora está deslocando-se pela região do braço. Então aqui nessa própria imagem, ó, a gente tinha aqui ó, a artéria subclávia, a artéria axilar. Quando passa aqui ó, abaixo da borda do músculo redondo menor, normalmente, essa artéria passa a ser chamada agora de artéria braquial. Olha ela aqui, ó, artéria braquial, tá? Que vai levar o sangue para a maioria da região do nosso braço, para as estruturas que estão ali na região do nosso braço. Ao longo desse trajeto, a artéria braquial emite 4 principais ramos importantes para a nutrição das estruturas ali ó, na região do entorno do nosso úmero. Tá? Então temos a artéria braquial profunda, tá? Temos a artéria nutrícia do úmero, ou também artéria nutridora do úmero, e as artérias colaterais unares, superior e inferior, que normalmente se anastomosam aqui, ó, próximo da região medial da articulação do cotovelo. Tá? Então esse é o trajeto e os principais ramos da nossa artéria braquial. Lembrando que é o mesmo vaso sanguíneo, desde a região da subclávia, passando pela artéria axilar, chegando na artéria braquial, é o mesmo vaso. Aí agora, presta atenção. Essa artéria braquial, quando ela chegar aqui, ó, próximo da prega do cotovelo, algumas pessoas costumam chamar essa região de fossa cubital. Quando essa artéria braquial chega próximo da prega do cotovelo, nessa prega mediana do cotovelo, ela se bifurca em 2 ramos importantes. Um que vai seguir pelo antebraço, pela região mais lateral do antebraço, chamada de artéria radial, a gente vai falar um pouquinho daqui a pouco sobre ela, e uma mais medial, que é chamada de artéria ulnar, que vai seguir pela parte mais medial do antebraço. A gente vai ver essa subdivisão daqui a pouquinho à frente, tá certo? Mas uma coisa importante da artéria braquial é isso aqui, ó. Ela é o local onde
normalmente se faz a aferição da pressão arterial, tá? Então essa imagem está só demonstrando aqui, ó, a gente tem aqui um aparelho do esfigmomanômetro, né, com a sua mangueira aqui, ó, a borracha com a sua mangueira, a pera e o reloginho aqui que é o manômetro para fazer a aferição então do valor da pressão arterial em milímetros de mercúrio. Então quando a gente infla então esse equipamento, né, ele faz uma pressão de compressão na região do braço, comprimindo, limitando, né, impedindo o fluxo sanguíneo através da artéria braquial. E a gente então posiciona aqui, ó, o estetoscópio, normalmente 2 a 3 dedos, né, acima da prega do cotovelo, para fazer a ausculta dos sons que vão estar aqui pela região do vaso da artéria braquial. Quando a gente vai então soltando, né, o aparelhinho, desinsuflando com calma, lentamente, o fluxo sanguíneo, à medida que ele vai sendo, que o aparelhinho do esfigmomanômetro vai sendo desinflado ou desinsuflado, esse fluxo sanguíneo aqui vai se restabelecer e você vai conseguir auscultar e observar o valor no manômetro para identificar as pressões sistólica e diastólica de uma determinada pessoa, tá bom? Então essa artéria aqui é importantíssima, por exemplo, para essa avaliação e aferição da pressão arterial, tá certo? Bom, seguindo adiante agora então com a bifurcação da artéria braquial, chegamos num dos ramos dessa bifurcação, que é a artéria radial. Como o próprio nome já nos sugere, é uma artéria que vai se deslocar seguindo o sentido do osso do rádio na região do antebraço. E você, eu já sei que você já sabe, que o osso do rádio no antebraço, ele é localizado mais lateralmente. Então, a artéria radial no antebraço também é mais localizada lateralmente quando comparada com a região com a artéria ulnar, que é a outra bifurcação da artéria braquial, tá? Então aqui a gente tem essa outra imagem mostrando a artéria braquial, aqui na prega do cotovelo, ó, fazendo a bifurcação em artéria ulnar e na artéria radial. A artéria radial, ao longo do seu trajeto no antebraço, ela é mais lateralmente localizada, mais superficialmente localizada em relação à artéria ulnar, e ao longo do seu trajeto emite alguns ramos importantes para a nutrição da região do antebraço, tá? Então emite aqui, ó, o primeiro ramo dela, da artéria radial, é esse ramo aqui, ó, que é o ramo ou artéria recorrente radial, e lá na região mais distal, ela também emite os ramos mais carpais, palmares e também o superficial, que a gente vai ver daqui a pouco, que vai dar origem ou vai participar da formação dos arcos arteriais palmares, que vão dar então a nutrição da nossa mão, tá certo? Então aqui, ó, ao longo do trajeto, né, ao longo do trajeto da artéria radial mais lateralmente, ela emite esses três principais ramos. E lembrando que a artéria radial ela é mais superficial na região do antebraço. Tá joia? Essa superficialidade a gente pode ver aqui, ó, nessa imagem, tá joia? Aqui, ó, a imagem da artéria radial e aqui, ó, a artéria profunda. Se a gente observar aqui, ó, a artéria radial mais superficialmente localizada, enquanto a artéria ulnar, ó, ela é mais profunda na região do antebraço. É tanto que ela é mais superficial que a gente consegue fazer, ó, a palpação do pulso da artéria radial, ok? Então aqui quando a artéria radial vai chegando próximo da região do punho, se a gente palpar aqui um pouquinho de pressão, tá? Principalmente com as polpas digitais desses dois primeiros, ou melhor, do segundo e do terceiro dedo, a gente consegue detectar, né, e perceber o pulso da artéria radial, porque ela é mais superficial nessa região do antebraço, tá certo? Apenas na região do antebraço. A gente vai ver que daqui a pouco, quando ela chegar na região do carpo propriamente dita e na mão, essa artéria radial ela torna-se um pouco mais profunda. A gente vai ver isso daqui a pouquinho, tá joia? Bom, passando então agora para outra artéria, a gente tem a artéria ulnar, tá? E como a gente acabou de ver, em comparação à artéria radial, a artéria ulnar, que também é um ramo originado a partir da artéria braquial, a artéria ulnar agora, ó, ela tem um trajeto mais medial no antebraço, porque ela segue o trajeto do osso da ulna. E como você sabe, a ulna é o osso mais medial na região do antebraço, tá? Ao longo do trajeto da ulna, ou melhor, da artéria ulnar na região do antebraço, a gente já sabe que essa artéria ulnar ela é mais profundamente localizada quando comparada com a artéria radial, tá? E ao longo do seu trajeto emite alguns ramos importantes.
como, por exemplo, os ramos recorrente e ulnar, algumas artérias musculares, que vão para os músculos ali da região do antebraço, a artéria interóssea comum, perdão aqui pelo errinho, viu? Artéria interóssea comum, e as artérias carpais, dorsais e palmares, que também vão fazer parte da constituição dos arcos arteriais que vão nutrir as estruturas da nossa mão, que a gente vai ver daqui a pouquinho. Tá? Então, essa é a artéria ulnar. Tanto a artéria ulnar como a artéria braquial são ramos, ou melhor, a artéria ulnar como a artéria radial são ramos da artéria braquial. Então, presta atenção, que até agora a gente vinha como um vaso único. Desde a subclávia, era o mesmo vaso, virava a artéria axilar, o mesmo vaso passava a ser denominada de artéria braquial, e agora sim, quando chega na região da prega do cotovelo, essa artéria braquial se bifurca em duas artérias. Uma mais lateral, artéria radial. Uma mais medial, artéria ulnar. Tá joia aí? Tudo tranquilo, galera? Simbora, vamos nessa, continuando. Aqui ainda, ó, outra imagem mostrando aquela diferença da superficialidade ou da região mais profunda de localização. É na região do antebraço. A artéria radial ela é mais superficial, enquanto a artéria ulnar ela é mais profunda. Esse posicionamento vai se inverter quando a gente chegar aqui, ó, na região da mão propriamente dita. Tá? A artéria radial, que era mais superficial na região do antebraço, ela vai se aprofundar na região da mão, e a gente vai ver daqui a pouco que ela vai participar e vai constituir quase que completamente o arco arterial palmar profundo. Ao contrário, a artéria ulnar, que era mais profundamente localizada no antebraço, quando chega na região do carpo, okay? Na região do punho e da mão, essa artéria ulnar torna-se mais superficial e ela vai ser a principal constituinte formadora do arco arterial palmar superficial. Tá? Então ocorre uma inversão no posicionamento das artérias radial e ulnar em relação ao antebraço e em relação à mão propriamente dita. Já? Seguindo então, vamos para o arco arterial superficial. Então, na região do arco palmar, ó, a gente tem dois arcos aqui. Ó. Uma coloração vermelha mais forte, mais clara, é o arco arterial palmar superficial. Este que a gente vai falar agora. E esse outro na coloração mais profundo, um vermelho mais fechado, né, digamos assim, é o arco arterial palmar profundo. Olha só. Como ocorreu essa inversão do posicionamento das artérias radial e ulnar, e a artéria ulnar tornou-se mais superficial aqui na mão, no punho e na mão, o arco arterial palmar superficial, ele é constituído aproximadamente ali em torno de 90% a 95% por uma contribuição da artéria que aqui está mais superficialmente localizada. E é quem? Exatamente, a artéria ulnar. Então, a grande parte, ou quase que a totalidade do arco arterial superficial palmar é formado pela artéria ulnar. E uma pequena contribuição formada pela artéria radial, que é exatamente aqueles ramos superficial palmar, carpal, que a gente tinha lá na artéria radial, já aqui no final da artéria radial. Já quando a gente vai para a artéria, cadê o meu? Agora, aponta. Quando a gente vai aqui, ó, na artéria radial, perdão, aqui, ó, artéria ulnar, formando quase que a totalidade do arco arterial palmar superficial. E uma pequena contribuição aqui da artéria radial. Desse arco, tá? Desse arco arterial palmar superficial, partem umas artérias importantes que se localizam normalmente aqui, ó, entre os ossos do metacarpo, que são as artérias digitais comuns. Essas artérias digitais transitam entre os ossos do metacarpo e normalmente quando atravessam aqui, ó, a articulação metacarpo-falangiana, elas se bifurcam e vão originar as artérias digitais próprias. E essas artérias digitais próprias, elas vão em direção aos dedos da mão para nutrir toda essa região, essa estrutura aí localizada. Tá? Então esse arco arterial superficial, ele é formado aproximadamente 90% dele pela artéria ulnar e uma pequena parte ali, os 10% restantes, pelo ramo da artéria radial. Quando a gente vai para o arco arterial palmar profundo, essa proporção vai se inverter. Tá? Exatamente pelo fato daquela inversão de posição
da artéria ulnar e da artéria radial. Então, quando a gente tem aqui, ó, o arco arterial palmar profundo, esse no vermelho um pouco mais fechado, tá? A gente tem que em torno de 90% desse arco arterial palmar profundo, ele é formado pelo ramo da artéria radial. Okay? E uma pequena porção, ali uns 10% aproximadamente, é de uma contribuição da artéria ulnar, ou seja, exatamente o contrário, tá? Né, em relação à constituição do arco arterial superficial. Desse arco profundo, parte aqui, ó, duas artérias importantes. Uma artéria que vai digital própria do polegar, tá? Artéria digital do polegar. E uma artéria importante aqui, ó, que é a artéria do dedo indicador, tá? Uma artéria aqui, ó, uma artéria radial do dedo indicador. São esses dois principais ramos que partem ali do arco arterial palmar profundo. Beleza aí, galera? Olha, estamos chegando ao final de mais uma aulinha. E você que ficou conosco até esse final, muitíssimo obrigado mais uma vez por toda a sua atenção aqui conosco, tá joia? Aproveitando, se você gostou da aula, indica aí pra galera, tá joia? Divulga, bota nas redes sociais, curte, enfim. Aproveita para divulgar e ajudar aqui o canal da Natocast, que sempre está crescendo, tá joia? Então, galera, muito obrigado mais uma vez por você. Aproveita, favorita, curte essa aula, tá joia? Se inscreve no canal e divulga para a galera aqui do canal da Natocast. E mais uma vez, olha, a Natocast, seu jeito fácil de aprender e revisar a anatomia. Anatocast, seu jeito fácil de aprender e revisar a anatomia.